Do que as pessoas se defendem? As pessoas se defendem da angústia. E a angústia, como compreendida pela psicanálise, é um afeto extremamente intenso, mas que não vai caber em palavras, não vai caber em nomeações, não vai caber em explicações. E uma angústia que a gente sente, ela é especialmente vinculada às nossas relações com as outras pessoas. E num livro que se chama Mal-Estar na Civilização, o Freud nos diz assim, do quanto o mal-estar por existirmos, ele deriva de fatos como não termos controle da natureza, né? Então a natureza ela pode ser mais forte que nós, pode haver um terremoto, pode haver um furacão, pode haver um tsunami, pode haver uma pandemia de um vírus. Então, questões da natureza que são mais fortes do que a nossa possibilidade de lidar com ela. Outra fonte de mal-estar, segundo Freud, é o nosso corpo, porque nós podemos ficar doentes, nós podemos, com o passar do tempo, ao envelhecermos, ir perdendo movimentos, capacidades. Nós sentimos em nosso corpo fome, sede, sono, dores que não estão ao nosso controle, impedir que tenhamos. Nós precisamos agir de acordo com eles. Eu não posso decidir não ter fome, eu não posso decidir não ter sono, eu não posso decidir não ter dor. Então, ao mesmo tempo que existem forças na natureza que estão para além do meu controle, forças no meu corpo que estão além do meu controle, Freud menciona como uma grande fonte de mal-estar nossa relação com outros seres humanos. E ele chega a se perguntar, né, por que é que uma das fontes mais prazerosas de felicidade nas nossas vidas, que é amar, é também fonte de tanto mal-estar? Justamente porque o amor é tão importante, porque o amor nos faz sentir algo tão especial, porque o amor, amar e ser amado, nos faz nos sentir especial de uma forma incomparável, que a perda do amor é tão dilacerante. Então, a perda do amor vivida e a perda do amor imaginada trazem uma angústia muito forte. Essa angústia da perda do amor nós chamaremos de angústia de castração. O que significa uma angústia de castração? É uma angústia do fato de que é uma ilusão falsa, uma ilusão frágil, acharmos que nós somos completos, que cada pessoa seria uma unidade por si mesma, cada pessoa seria suficiente por si mesma, cada pessoa seria uma unidade completa e total. Na verdade, desde que nascemos, nós existimos em troca com outras pessoas ao nosso redor. Especialmente quando nascemos muito frágeis, muito vulneráveis. Precisamos muito de cuidados contínuos. Somos muito dependentes. E embora a gente cresça e aprenda a fazer muitas coisas de forma independente, ainda assim, né, para muitas coisas nós dependemos da outra pessoa. E nós dependemos da outra pessoa também porque é a fonte de amor, né? A fonte de cuidado, é a fonte do olhar que nos faz nos sentir reais, que nos faz nos sentir existindo. Nós nos sentimos existindo em relação com as outras pessoas que são significativas para nós, né? A psicanálise ela chega a formular como eu só me torno eu, né? O eu só se forma a partir do olhar de um outro. Como eu já contei
em aula para vocês, né? A imagem que a gente costuma ter do eu é a imagem corporal. Mas não é uma imagem corporal qualquer. É uma imagem corporal tal como nós vemos no espelho. E aí um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, ele formulou como é quando uma criança pela primeira vez olha no espelho, vê aquela imagem e diz eu. E se percebe naquela imagem. E se reconhece naquela imagem. Ele diz então como esse movimento não é uma relação entre o bebê e a imagem. Geralmente o bebê está diante do espelho e tem alguém junto com ele, alguém que cuida dele, alguém que acompanha. Vamos imaginar que essa pessoa do exemplo seja a mãe. Então o nenê olha para o espelho e não vai dizer assim, eu, olhando para o espelho. Vai olhar para cima e vai perguntar assim, eu? E a pessoa adulta que está junto vai confirmar, sim. Então esse próprio reconhecimento de si quanto eu vem do olhar de alguém que nos importa para nós. E essas perguntas vão se tornando centrais na formação de si, na formação da nossa subjetividade. Quando a gente pergunta quem sou eu, da mesma forma que o nenê do espelho, a gente está perguntando quem sou eu para quem eu amo? Quem sou eu no olhar de quem me importa? Quem sou eu para quem é especial para mim? Eu sou especial para quem é especial para mim? Eu importo para quem me importa? Outra coisa que o nenê precisa começar a lidar na vida dele, com esse monte de coisa para conhecer do mundo e também um monte de afeto que experimenta, é a ausência. É o fato de que quem amamos não estará sempre conosco. É o fato de que quem nos importa não está grudado em nós. Não somos uma única coisa. Não somos uma fusão, como um dia fomos, morando no útero, morando no corpo da mãe, né? Eu e quem eu amo não somos uma unidade. Pode ser que essa pessoa não esteja aqui. Pode ser que essa pessoa não esteja aqui agora e pode ser que essa pessoa não volte a estar. Essa é uma das maiores angústias que nós temos. Diante da ausência de alguém, lidar com o fato de que quem amamos não está lá e lidar com o fato de que quem amamos poderá não mais estar. E então a gente percebe o quanto na criança isso angustia, né? Vamos imaginar mais uma vez o exemplo com a mãe. A mãe pega a chave na mão, a criança já chora. A criança quer saber se vai voltar, a criança quer saber onde está. A criança ainda não tem recursos cognitivos para você explicar. Sua mãe foi ao mercado. Ela ainda não imagina o que é o mercado. Ainda não tem recursos cognitivos para imaginar se a mãe está no mercado. Mesmo se eu disser, sua mãe está lá no quarto. Ainda assim, precisa de toda uma elaboração para saber que aqui é a sala, lá é o quarto. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas defesas fazem com que a gente não tenha um contato tão forte com a angústia suscitada pela ausência de quem amamos. Lembra que na aula passada nós falamos que nós nos defendemos de afetos intensos e uma forma de defender desses afetos intensos é expulsar da consciência, porque se tiver na nossa consciência é algo que vai mexer com a gente, é algo que vai doer, é algo que vai perturbar. Então, entre esses afetos intensos estão as angústias decorrentes da ausência de quem amamos, da ausência hoje e da ausência que pode vir a acontecer. Né? A gente não precisa de muito para pensar que uma separação amorosa, a morte de alguém que a gente ama, é algo que nos apavora, que nos atormenta. E então, voltando à angústia de castração, que é a angústia de perda de amor, essa questão, sou amado por quem amo, ela nos acompanha pela vida. É só a gente ligar o rádio,
que a gente vai ver uma série de músicas, todas em torno dessa questão. Sou amado por quem amo? Se a pessoa hoje não me ama, um dia ela me amará? Se a pessoa hoje não me ama mais, ela voltará a amar? Essa pessoa que eu amo me ama também? A dor de não ser amada, a felicidade de ser. Então, a essa angústia da perda do amor, nós chamamos de angústia de castração. Na aula passada também nós vimos os 2 mecanismos de defesa centrais para a gente pensar o diagnóstico, para pensar em como nós vamos escutar o sintoma. O primeiro é a repressão, que eu dei o exemplo de uma rolha, como se a rolha estivesse na superfície da consciência, e aí você afunda a rolha, que é para não ficar lá na superfície. Só que além de afundar, você precisa ter uma força lá mantendo a rolha lá embaixo. Então esse ato de expulsar da consciência, de tirar da superfície, é a repressão, e o segurar lá são as resistências. Aqui a gente está falando da defesa neurótica, que na maior parte dos casos que chegam à clínica costuma ser a defesa mais comum. Mas existe também a defesa da rejeição, da expulsão. Não é que expulsa em termos da consciência, mas sim foraclui. A foraclusão é como se nunca tivesse acontecido, como se nunca tivesse existido, como se nunca tivesse sido percebido. Para Freud, essa é uma forma de defesa mais radical. Quando você não assimila como algo que um dia foi percebido, a chance disso retornar como externo é grande. Por isso os delírios, por isso as alucinações, que é algo que não é percebido como meu, é percebido como externo. E percebido como externo, eu não vou me defender como meu, como são as resistências que empurram para baixo. Não, eu vou lidar como algo externo. E assim é o delírio, e assim é a alucinação. Então o recalque e a repressão expulsa da consciência. A foraclusão é como se nunca tivesse sido percebido. Então quando há a angústia da perda do amor, há uma defesa, como se essa perda nunca tivesse sido percebida, como se ela nunca tivesse vindo a ser percebida. Já na neurose, a angústia da perda do amor é expulsa da consciência, mas ainda há os sintomas fazendo força ali que ela busca voltar. Na neurose, o que é expulso da consciência retorna de forma simbólica. Então, os sintomas, por exemplo, são simbólicos. Na psicose, o que é expulso retorna no real. Então, os sintomas vêm do externo, como os delírios e as alucinações. Então, nós vimos agora essa relação entre os sintomas que escutaremos e as formas de defesa da neurose e da psicose, que são o recalque e a foraclusão.